Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Fala, corretor! Começando mais um JD Cast. Eu sou Rafael Nanini, comigo. Eu sou Ricardo Campani. Ricardinho. Quem tá com a gente hoje? Quem que é a convidada especialista? A convidada hoje a gente tá com uma pessoa muito legal, uma pessoa extremamente competente, uma profissional gabaritadíssima aqui na JD, que é quem, Rafael? Quem é quem? Nossa supervisora da equipe online, a Astrid. Boa tarde, Astrid. Boa noite, bom dia. Bem. E aí, moça? Tudo bem? Bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Satisfação ter você aqui, Astrid. Satisfação é minha. É um prazer enorme, Astrid. E hoje, Obrigada. assim, como todos, eu tenho certeza que esse vai ser mais um episódio rico de informação. Uma pessoa que manja bastante aqui da célula, né? Tem uma performance muito bacana aqui, então vai dar várias dicas, essa conversa vai ser muito gostosa, tenho certeza disso. Também acho. Você que é uma profissional de excelência, eu acho que você tem muito a falar, uma mulher super empoderada, né? É supervisora de uma equipe tão coesa, tão forte, que é o pessoal do online, né, Ricardo? E estamos nessa ênfase. A gente fez vários episódios, né, Rica? Fizemos com o Hermano, até o seu parceiro, né? Que Sim. tá no andar de cima. E fizemos também com o pessoal da Diálogo, né? Diálogo também. Isso vai dar bastante história, mas antes da gente falar, e a gente vai falar bastante aqui de online, fala um pouco da sua trajetória, como que você começou, como você chegou até onde você está hoje. Eu comecei com vendas lá atrás, né? Com os meus 15 anos. Eu até... Na época, eu fui criada em fazenda, né, Ricardo? Acho que eu já contei isso. Mas conta pra gente, tem muita gente que não sabe. Eu sou da roça, né? É mesmo, Astrid? Eu fui criada no interior. Aonde? Fazenda, no sul da Bahia. Sul da Bahia? Da Bahia. Você é baiana? Ali de Porto Seguro, eu sou baiana. Oxi. Legal. Cheio do axé, cheio do charme. Pois é. E aí, eu vim para São Paulo com 14 anos. 14 Astrid, mais 15. próxima do... Tá. Isso. 14, chegando aos 15 anos. E aí eu tinha aquele sonho, né, de vencer na vida, que é o que todo mundo, né, você vê lá do interior, você fala, puxa, eu vim para São Paulo, eu vou. E aí eu sempre acreditei que para eu fazer o meu salário, eu tinha que ir
onde eu tivesse ganhos ilimitados, que seria nas vendas, né? Então, na época, eu fui mãe muito jovem, com 17 anos, e aí eu precisava dar um giro na minha vida. Eu falei, bom, então eu vou para a área de vendas. E aí eu comecei no comércio varejista. Fiquei, acho que 10 anos, 12 anos mais ou menos, trabalhando loja de shopping. Loja de shopping. Até que um dia, uma amiga minha, uma ex-colega de trabalho, já aqui em São Paulo. E aí essa colega que tinha trabalhado lá naquela loja comigo, tinha ido para uma imobiliária grande. E um ano ela apareceu lá na loja, tinha comprado carro, tinha feito uma viagem para o exterior, né? E ela estava feliz da vida. E aí eu perguntei para ela o que ela estava fazendo, né? E ela falou, estou no mercado imobiliário. Ufa. E essa amiga, essa amiga Cláudia, ela, na semana seguinte ela foi lá, ela tinha comprado algumas coisas comigo, ela foi buscar, ela falou assim, olha, eu falei de você para o meu gerente, falei que você é campeã de vendas aqui, e ele quer conversar com você. Então eu cheguei lá, eu não entendia nada de mercado imobiliário, né? E aí quando eu cheguei na empresa, todo mundo ali super elegante, as pessoas, um entra e sai, né, de pessoas, ele me explicou como funcionava e eu, na hora, falei, bom, então é aqui que eu vou mudar a minha vida. Sim. E aí eu comecei, acho que logo depois, fui lá, né, estudar, né, fazer o curso técnico de transações imobiliárias, sim, né? Sim. E aí comecei, na verdade eu falo que naquela época, a gente está falando de 18, 19 anos atrás, você era jogada, né, num plantão. E é diferente de hoje. E para mim, que já vinha ali da área de vendas, eu não tinha aquela dificuldade para conversar, para se comunicar, mas eu não entendia do produto. Então eu bati cabeça assim durante algum tempo. Que é normal, um bicho totalmente diferente, né? O mercado imobiliário do que você fazia antes. Sim. E tem uma periodicidade para você começar encaixando o seu jogo. Sim. E acho que foi uma escola para você e você se encontrou, com certeza. Foi. E na época você tinha aquela escala, né? Olha, você recebia a escala da semana. Segunda, Zona Sul, terça, Zona Leste, quarta, Zona Oeste, quinta, ABC. Era basicamente isso. E a gente ia trabalhar. E eu conversando com alguns colegas na época, eu vi pessoas ali que tinham mudado de vida, né? Pessoas que, olha, eu cheguei aqui há 2 anos e o cara estava lá com um carro de 100 mil, 200 mil, né? Que a gente falando hoje, né? Na época eram outros valores. E eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou mudar a minha vida. Legal. E foi assim que começou. Então você se sente picada. Você sente que foi picada pelo mercado imobiliário de uma forma positiva, logicamente, né? Porque a gente falou bastante disso aqui em outros episódios, né? Uhum. De que, até usar uma mesma analogia que a gente fez aqui em outra ocasião, que pouca gente tem essa coloca como um objetivo de vida, vou ser corretor de imóveis, né? Então, já tivemos diretores, já tivemos gerentes aqui falando de que não, que o mercado imobiliário você vislumbra uma possibilidade de ganho, né? E você corre atrás daquilo. Então é um trabalho que depende única e exclusivamente de você, praticamente do seu esforço e todo o seu trabalho para você conseguir aquele ganho que você está objetivando, né? E é isso que talvez você tenha visto para sair do varejo, que acho que é uma coisa muito comum, a gente escuta bastante da equipe de vendas, né? Eu trabalhava loja tal, trabalhava no fazia isso, fazia aquilo, e hoje eu estou no mercado imobiliário, né? Eu falo que assim, você tem que ter muito foco e gostar do que faz, né? Porque não eu vou para o mercado imobiliário e vou ficar rico. Tem um monte de gente que sai assim, né? Fala assim, não, eu vou. E aí a pessoa, ela começa a trabalhar, no segundo mês ela desiste. E aí ela sai achando que aqui não é o lugar que ela vai mudar a vida dela. E eu acho que eu fiz a minha primeira venda, eu estava já uns 3 meses no mercado. E olha que eu já era, né, do ramo varejista. Conta pra gente essa tua primeira venda no mercado imobiliário, como foi, né? Eu acho que seria rico para todo mundo que está nos assistindo. Quando foi, né, pra gente tentar colar ele. Você tá nisso aqui também, essa brincadeira? A minha primeira venda, na verdade, eu falo a minha primeira venda sozinha. Porque quando eu entrei, a Cláudia, que foi essa minha amiga,
que me trouxe para o mercado imobiliário, quando ela me trouxe, ela já sabia do meu potencial e ela me propôs sociedade. Então, eu já entrei com uma sócia, sem entender muita coisa. Então, muitas tratativas que a gente tinha... Fazer uma caixinha entre fazer um caixa único, né? Sim, um 50 já permanente. Já e aí, a princípio, ela tocava, né? E aí, meu gerente me colocou no alto padrão lá em Perdizes para fazer. Me lembro do nome do empreendimento, Sur La Cité. Oh, nome lindo. E aí francês, eu fui, francês. E aí eu fui fazer esse empreendimento. Você conhece, Ricardo, o empreendimento? Não sei. Não sei se é lá da região. Talvez. Então, enfim. E aí eu fui fazer esse produto. O meu gerente achava, né, que eu deveria ficar lá, que era um alto padrão, que era, era o meu perfil de trabalho naquela época. E aí eu comecei a trabalhar um cliente, atendi o cliente ali. E esse cliente, o cara era engenheiro, desenhava pontes em São Paulo. Então, assim, eu que não conhecia tanto, né? Fui ler memorial descritivo, fui buscar informações da construtora para tentar chegar. E aí, 3 meses depois todo aquele processo, o cliente resolveu que era o dia de compra. Aí ele passou em frente, o plantão estava fechado. E ele falou assim, pô, eu tenho que falar com a corretora. Só que na época, ele não lembrava o meu nome. O que ele fez? Ligou lá na imobiliária que eu trabalhava. Ixi. Né? E aí ele ligou, ele falou, eu não lembro o nome dela. E o Breno sabia que a única corretora dele que estava tratando o Sur La Cité era eu. E aí ele agendou com o cliente, né? Fez toda a tratativa com o cliente, me ligou. Ele falou, para você ver como são as coisas, né? Pessoas que hoje em dia a gente vive num mundo tão que muitos não querem ajudar, né? E ele fez ele fez a tratativa. Ele falou para mim, eu preciso de você aqui. E eu fui. Chegando lá, ele falou assim, tem uma reunião agendada daqui a pouco, depois eu converso com você. Falei, tá bom. Sentei ali na minha bancada, fui fazer meu trabalho, comecei a ofertar. Eu vi que ele estava muito ansioso, nervoso. Daqui a pouco, o ramal dele tocou. Ele falou para mim, o cliente chegou. Falei, que cliente? Aí ele falou assim... Nossa. Aí ele pegou a planilha, falou para mim, quanto você tá? Porque nessa época, imagina, eu com 2 crianças pequenas, né? Separada. Então, eu comecei, eu já vinha do ramo varejista, essa grife que eu trabalhava tinha inaugurado uma loja em um outro shopping, eu tinha bastante clientes, os clientes não iam. A dona da loja falou assim, olha, volta, pelo menos para você trazer os clientes de volta. Então, eu saía de casa todo dia, 7 horas da manhã, para chegar no plantão. Saía do plantão, fazia o período da manhã. Depois, eu ia para o shopping, que aí eu entrava, acho que eram umas 2h45, 3 horas, e ficava até umas 10h30 da noite. Então, eu ia para casa dormir, né? E ainda era mãe. Era mãe de 2 crianças pequenas. Isso deu certo? Deu, ó, né? E aí, tô aqui. Os filhos crescidos, né? Cresceram. Crescidos. E aí, ele falou para mim assim, você tá trabalhando demais. Quanto você tá ganhando lá naquela loja? Aí eu fui e falei, na época, sei lá, uns R$1.500, né? Mais ou menos. Ele foi, pegou a planilha, bateu na mesa e falou, tá aqui, ó, 1 ano e meio de salário para você sair de lá e vir trabalhar aqui direito. Ah, legal. Aí, quando eu peguei a planilha, eu não entendi nada. Eu vi lá, R$21 mil e pouco. Aí eu olhei, eu falei para ele, o que é isso, né? Aí ele falou, você lembra do Paulo, o cliente? Eu falei, lembro, tá aí para assinar o contrato. E aí nós fomos para a mesa, né? E assim, foi eu acho que foi a primeira experiência que eu tive de ver um cheque com o meu nome no valor daquele, né? E você acha que essa foi a mudança de chave? Foi. De chave do varejo para o mercado imobiliário? Total, foi essa. Porque aí eu fiz essa venda, no dia seguinte fui lá agradecer, né, na loja, mesmo porque eu já tinha dito que eu só ficaria para trazer de volta aqueles clientes. Fui lá agradecer, voltei e a partir daquele dia não mudei, não, assim, eu não parei de vender. E parabéns pela atitude, você foi muito profissional.
Muito profissional. Obrigada. Que você combinou, né? E a gente, Sim. Rafa, isso é uma coisa, acho que talvez até na própria sua equipe, a gente tem bastante corretor com perfis assim, né? De exerce uma profissão paralela, às vezes é aquela conversa de se eu sou ou se eu estou Sim. corretor, né? É. Eu, talvez, aí você me perdoe, não sei se encaixa, mas talvez no momento a Astrid estava corretora, Exato. porque ela se dividia o tempo dela entre o varejo e o mercado imobiliário. Era a transição. Em algum momento, aquela picadinha virou um hematoma, que a hora que ela viu, falou, opa, É aqui. vira, É aqui. vou ser agora Agora eu sou você corretora. uma corretora. É. E assim, pelo que você está falando, todo esse começo foi plantão. Né? Então, Foi, você plantão. fala assim, estava lá no ABC, Zona Oeste, Plantão. Zona Leste, Zona Sul, a gente está falando de pontos físicos, a gente está falando do plantão. Do plantão. Então, você também é uma profissional que começou, eu não sei quando foi isso, né? Mas eu lembro que primeira vez que eu comecei a pisar no mercado imobiliário, não se tinha muita internet, e colocaram eu para trabalhar com internet, né? Eu tinha vindo de um provedor de internet e você também começou no 2008. plantão de vendas, né? Não tinha, a internet não era uma coisa, tipo, era uma realidade, mas não era... Não era o que é, fácil, né? assim. Não é o que é hoje em dia. Em algum momento você também mudou de chave, né? De sair do plantão de vendas e se dedicar ao plantão digital, né? Como é que foi isso daí? Uma outra transição, né? Também. Foi. Eu fiquei um tempo, né, ali no plantão de vendas, e aí foi criado o online, né? Eles tinham não sei se pode falar o nome da empresa, não sei, pode. né? Era na Lopes, né? Eu acho que muitos, né, começaram lá atrás na Lopes, e aí tinha o online. E eu falei, poxa, eu acho que eu vou trabalhar no online, porque o plantão que eu fazia na Raposo Tavares, nessa época que eu resolvi mudar. Eu fazia no quilômetro 17 da Raposo. E aí eu morava na freguesia do Ó nessa época. Então, eu ia 2 vezes por semana lá para a sede da empresa. Eu falei assim, eu acho que eu vou trabalhar aqui, eu acho que aqui eu vou conseguir evoluir melhor. Só que aí abriu um plantão que eu queria muito fazer, que era em frente ao Shopping Bourbon, em Casa das Caldeiras. Esse eu conheço. Né? Você conhece? Conhece bem. E eu falei assim, bom, vou para lá. Fui para lá. Cheguei lá. Fiz todo o trabalho, né, que a gente vem fazendo, né, no Pirata. Só que aí não vai lançar agora, né? Não era como a Diálogo, que a Diálogo abre 40 dias. Tá lançando. A gente está lançando, né? Então lá a gente já estamos mal acostumados. Lá já vinha uns 3 meses de trabalho e de repente barrou. Não vai lançar agora. Eu falei, bom, então agora eu vou pôr online. E aí eu fui nesse processo de trabalho. Foi onde eu me encontrei, porque eu não consigo, eu sou muito elétrica. Né, quem me olha parece que eu sou calminha, né? Mas não, assim, eu não consigo ficar ali na ociosidade. Eu preciso estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. E aí, no online, eu falei assim, aqui eu tenho um computador, um telefone e uma lista de clientes, né? Porque naquela época nem o WhatsApp existia, né? Nossa, era outro mundo, não né? existia WhatsApp, Facebook. A gente fazia oferta pegando lista no site da companhia telefônica. Você falava assim, olha, por exemplo, então... Fazia tanto é Nanini, pra deixa eu ver o telefone do Nanini. Aí você abria, né? Deixa eu procurar, vou ligar para ele. Ligava lá na residência. Né? Então, era um trabalho diferente, né? E aí, de lá para cá... Depois eu acabei voltando de novo para o salão, né? Porque aí eu fiquei esse tempo na Lopes, foi online, até que depois eu fui para Fernandes Mera como gerente, e aí era gerente de salão mesmo, então eu tenho experiência nas duas. Caramba, você foi e voltou, foi e voltou. Fui e voltei. Legal. Para lá era gerente de salão. E hoje aí vim para cá em 2017. 2017 são 8 anos. Vai fazer acho 8 que mais ou menos, anos. acho que nós viemos quase Eu na vim em mesma setembro. época. Eu vim em outubro. De outubro de 8 anos. 2017 não, vim em 2000 não, 17. 17, né? Eu acho que 17. já escutei você falar 17. 17. E assim, mas para eu chegar aqui na JD tem toda uma história, né? Porque quando eu saí da Fernandes Mera em 2014, eu estava grávida da minha filha. E aí eu trabalhei até os últimos meses, né? E depois eu fiquei fora do mercado. Eu fiquei acho que 1 ano e meio, 2 anos fora do mercado.
E aí, quando eu resolvi voltar, eu comecei a analisar as empresas. E tinha uma grande amiga minha, eu falo que é uma amiga irmã, a Aixe, ela estava aqui na JD, né? E ela me ligou um dia, ela falou, puxa, você vai voltar para o mercado? Vem aqui conhecer a JD. Só que eu não sabia quem era a JD, né? Eu não sabia. Aí ela me falou, ela falou assim, a house de vendas da construtora Diálogo. E aí, né, já conhecia Diálogo, tinha vendido Diálogo, né? Sim. Falei, puxa, eu vou aí conversar. Aí ela falou para mim, tem online aqui. Aí eu falei, então, qual gerente está aí? Ela me falou, tinha o nome de um que eu conhecia, e eu falei, então eu vou com ele, o Kawasaki. Né? Eu vou com o Kawasaki. Japonês. E aí ela falou assim, o Kawasaki não tem ponto no online. Eu falei, então não serve, para mim tem que ser online. E tem que ser a empresa que eu consiga usar o meu nome, o meu apelido, Astrid. Aí ela Que falou tem assim, essa também, né? Dependendo do lugar, já teria alguém. na Fernandes Mera eu não consegui usar, né? Aí ela falou assim, não, a Astrid está livre e eu vou verificar qual gerente tem ponto no online. Porque na época o online era bem pequenininho, né, Ricardo? Sim, Aqui. totalmente diferente. Era outra empresa, né? Completamente diferente. Pra você ter uma ideia, Rafa, a gente tá falando da época da Silvio Romero. Silvia Romero. Da Silvio Romero, lá em cima a JD ficava em cima da padaria Lisboa, né? E a gente era meio andar, né? Tinha, sei lá, 4, 5 gerentes, tinha uma supervisão, na época uma diretoria, e você não tinha, sei lá, metade, 1/3 do volume de leads que tem hoje. O punch da consultora, né, da Diálogo era outro também, de lançamentos, de produtos. Então, assim, quando a gente ouvindo a Astrid falar dessa história não tão antiga, né? Mas não tão, né? não tão não recente. só aonde ela estava e para onde ela chegou, mas você consegue fazer um paralelo muito parecido com as empresas também, porque talvez ela tenha acompanhado o mesmo movimento das empresas, né? Sim. Então, as empresas estão crescendo, as empresas estão lançando mais, estão vendendo mais. Eu preciso colocar outros profissionais em outras posições para poder atender essa demanda nova que eu tenho de atendimento, de punch de vendas, porque o carro está andando, a gente está trocando pneu com ele a 200 por hora. Com certeza, né? Com certeza. E nesse universo aí que o Ricardo comentou, você está comentando, hoje você, logicamente, né, você teve o upgrade, né, de corretora, aí depois gerente, e hoje onde você está. Qual o start, vamos dizer assim, o que mudou na tua cabeça para você você ter tido essa evolução, né, Ricardo? Acho que é legal pro corretor, pro gerente que também estão almejando, às vezes, uma promoção. Qual foi esse start que... A princípio foi a necessidade de mudanças, né? Porque quando eu voltei para o mercado, que eu falei assim, bom, eu vou voltar para o mercado, eu sei que lá eu posso ganhar dinheiro, então eu vou voltar com esse intuito. E aí eu cheguei na JD, eu tinha meio período para trabalhar, porque eu tinha uma filha pequena. Eu precisava pegá-la na escolinha às 4 horas da tarde. Então eu vinha todo dia de manhã. Eu sou muito de fazer amizade, só que eu acho que a amizade no ambiente de trabalho é meio que perca de tempo, já que eu tenho um tempo curto para trabalhar. E o que eu fiz? Olha a cara dele. Nem sempre, nem todos. Nem todos vão fazer. E aí, o que eu fazia? Eu colocava um fone de ouvido para ninguém conversar comigo, porque eu não tinha carteira de cliente para trabalhar. Eu tinha sido gerente e estava 2 anos fora do mercado. Então, o que eu observei? Que aqui, apesar daquela época a gente não ter um número grande de leads, mas a gente tinha uma oferta ativa no sistema. E eu abri o caderninho, eu falei, aqui que eu vou fazer minha carteira de volta, né? Sim. E aí eu comecei muito na oferta, fiz a minha primeira venda em 15 dias, foi um Vereda Vila Carrão, né? Na época, 1 milhão, um pouquinho. Logo temos outro lançamento lá, muito breve, né? Temos um lançamento muito próximo. Sim, muito próximo de lá, região excelente. E aí... ali eu falei, puxa, com 15 dias eu fiz a minha primeira venda, né? Então, sei lá, vendi 1 milhão e pouco. Na época, eu não me lembro qual que era o percentual de comissão, mas ganhei, né? Sei lá, uns
1,8, 18 mil, né? Zero. Não, 0,88. Na época era isso, Ricardo? 0,88. Eu, pelo menos, Então eu ganhei, eu acho que 9 mil reais. Vamos pensar. Tá. Em 15 dias, né? Tá. De trabalho. Sim. Aí eu falei, bom, continuo na oferta. E aí logo depois veio outros produtos, o lançamento do Metropolitan Penha, né, que eu também tive um bom resultado. Isso em setembro de 17. Aí nós iniciamos o ano de 2018, onde eu fui campeã de vendas como corretora. Né? Então, para mim... Já estava aqui, lembro disso. Para mim foi uma vitória muito grande, porque uma pessoa que estava fora do mercado um tempo, né? Eu não tinha carteira. E na época, eu tinha sofrido um acidente de carro, eu tenho dor crônica. Então, assim, eu fazia oferta, mas a cada 40 minutos, 1 hora, eu tinha que me levantar. Superação dar uma esticada, total, né? Porque eu sentia muita dor. E eu não queria que as pessoas percebessem aquilo, né? Então, eu levantava, vou tomar uma água, vou ali, vou no banheiro, vou bater papo. E você estava sentindo dor? Tava. E aí, quando eu fui campeã, que me chamaram lá no palco, eu ganhei uma viagem, né, para Salvador, com direito a acompanhante, né? E aí... Foi você, Ricardo? Eu tô brincando. O Rodrigo, na época, né? Tava na Diálogo, enfim. E aí, quando me chamaram, eu falei, puxa vida, né? Eu falei assim, olha, né, tantas pessoas aqui capacitadas, conhece mais até a empresa, né? E eu consegui, então eu falei assim, então é aqui que vamos seguir em frente. Sim. Aí comecei o ano seguinte já muito bem. Fui chamada pelo Alencar. O Alencar me chamou e falou assim, olha, eu tenho oportunidade para você de gerente online. Eu falei, eu não quero, porque eu já tinha sido gerente. Eu falei, eu sei a dificuldade que é para montar a equipe. Ele falou assim, não, eu tenho uma equipe pronta, mas é lá em São Caetano do Sul. Né? E na época, ninguém queria para São Caetano do Sul. Era um escritório, uma outra filial da JD, e ninguém queria, nem o gerente queria ir para lá. E eu sou movida a desafios, né? E eu dizendo não, ele falou para mim, ele falou, Astrid, eu não tenho plano B, eu preciso de você. Você conhece o sistema da empresa, você conhece os produtos de Diálogo. É você. Então, é você, eu preciso de você. E aí eu falei, bom, ele me desafiou, eu falei, eu vou lá. Aí eu fui, saía da Penha todo dia, ia para lá. Isso foi, se eu não me engano, em março, finalzinho de março de 2019. Aí fechei o ano bem ranqueada. Aí, em 2020, eu fui campeã como gerente no escritório de lá, que até então não representava muito, né, o número do online. E foi uma diferença grande, né, Ricardo? Foi. Eu não lembro. Acho que foi lembro, sim, 26 milhões e pouco, assim, a diferença para o segundo lugar. E mesmo foi assim, boa. E mesmo se a gente levantar esse número, em comparação a hoje, é nada. É nada. E eu fui a primeira gerente. O volume de vendas de um gerente daquela época, hoje... Mudou totalmente, né, completamente. Ricardo? As barras mudaram muito o padrão delas, né? Então, Mas eu acho que eu fui a primeira gerente a vender mais de 100 milhões, né? Que foi lá naquela época. O Alencar lembrou disso. E quantos corretores você tinha? Eu assumi uma equipe com 18 corretores. Eu cheguei a ter 45. Caramba, meu. E aí... Assim, uma perguntinha... te colocar numa sinuca aí. O que você acha que é mais difícil hoje? Você acha que a maior dificuldade hoje do profissional que nós temos é ser corretor, é ser gerente ou é ser supervisor? O que é mais difícil? Porque a gente sabe que, o Rafael bem colocou aqui, todo mundo que está trabalhando num negócio, ela está olhando, ela está fazendo dela, mas ela está sempre olhando, sempre almejando o próximo degrau da escada. Né? Então, às vezes, o próximo degrau pode chegar numa oportunidade, necessidade de uma expansão na empresa, como muitas vezes, da grande maioria das vezes, chega por meritocracia. Né? Então, a gente está ampliando o nosso corpo de vendas, os próprios mais gerentes, geralmente aparecem aqueles que são mais... tem um destaque, ou, cada cargo tem a sua dificuldade. Então, assim, você que passou pelos vamos colocar pelo menos essas 3 posições, sabendo que tem muita gente dentro da empresa que também tem essa vontade de ser gerente, de ser coordenador, de ser supervisor, o que você acha que é mais difícil? O que você falaria para o pessoal? Olha,
é mais difícil ser isso hoje? Quanto mais alto o cargo, mais você trabalha, né? Então, a dificuldade que você diz, é lógico que hoje, para mim, é bem mais difícil do que quando eu era corretora. Eu fui conversar com um corretor meu, até pensando na promoção, e eu falei isso para ele. Eu falei, você tem certeza que você quer ser gerente? Você está preparado? Porque o corretor, ele tem o período de trabalho dele. Sai dali, se ele quiser, ele pode desligar o celular, vou desligar e vou para a praia, sei lá, vou para o barzinho, vou descansar, vou assistir um filme. O gerente trabalha de segunda a segunda, né? Então, eu falei, você está preparado para isso? Eu falei, porque o gerente, você não pode dar perdido. Você tem que estar lá. Porque se tiver uma venda sua para fazer, você tem que estar lá. Tem que estar presente. E quando você chega ao cargo de diretoria, supervisão, eu falo que hoje o maior luxo para mim é o tempo, né? Porque a gente já fica sem tempo para nada, né? Porque você tem que trabalhar, a gente está aqui, presencial ou não, você está 24 horas ligado aqui no celular. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque são várias famílias, né? São várias famílias que às vezes está dependendo do seu apoio. Eu imagino, né, de uma posição assim, é que vender em alguns momentos passa a ser uma coisa fácil. O difícil é gerenciar as pessoas, gerenciar as famílias. Cada um tem os seus. Todos temos problemas, somos pessoas, né? Andamos bastante isso aqui ultimamente. Somos pessoas com aspirações e com dificuldades e com problemas completamente diferentes. E na hora que a gente se coloca na vontade de ser um gestor, vamos colocar assim, né? Independente se é gerente, supervisor ou diretor. Eu quero ser um gestor, eu passo a ser um gestor não só de processos, eu passo a ser um gestor de pessoas. E gerir pessoas... É complexo. Gerenciar pessoas, acho que é a palavra certa. Gerenciar pessoas não é um trabalho fácil. Não é fácil. E assim, você não está gerenciando só quem trabalha com você, né? Você está gerenciando o seu cliente também. Sim, porque você acompanha, né? Só para deixar fresco na cabeça de quem está nos assistindo, quantos gerentes e corretores você tem na tua equipe hoje? Hoje eu tenho 6 gerentes, eu tenho uns 125, 140 corretores que trabalham comigo, fora os externos, né? Que eu tenho acho que uma carteira aí de uns 150 corretores externos. Todos online. Basicamente todos hoje da equipe online, né? Da equipe online, 130, 140. Online, todos online. A gente tem uma leitura, eu vou colocar bastante pimenta nessa... Você gosta, né, Ricardo? Da pimenta. Estou esperando alguém para colocar umas pimentas. É isso aí. Mas assim, a gente tem a célula do online aqui na JD, ela é uma célula de muito sucesso, né? Então, a gente tem... Muito. Eu sei, por eu transitar muito fácil entre os dois mundos, eu vejo algumas dificuldades no online, que o salão tira de letra, algumas dificuldades que o salão tem, que o online tira de letra. Então, assim, hoje o online ele tem uma representatividade muito grande, isso é fato, dentro da estratégia, dentro do resultado da empresa. E o que você, independente da equipe, né? Se o gerente X, gerente Y, a supervisão A ou a supervisão B, o que você entende do porquê que o online hoje dentro da JD ele é tão forte, né? O que o online faz que deixa essa equipe tão robusta e tão forte para ter esse resultado tão grande que a gente tem aqui? Eu acho que primeiro que hoje tudo está ligado à internet, né? Eu acho que o cliente ele está navegando na internet, por mais que ele... hoje eu vou... eu descobri que tem um lançamento ali no Tatuapé. Ele vai dar uma olhadinha. Que estamos tendo, né? Estamos tendo. Estamos aí, né? Se tem um lançamento no Tatuapé. Nós temos aqui o auge daqui a pouco, né? E aí, assim, ele fala assim, deixa eu dar uma olhada aqui onde é o endereço. Aí ele está olhando aqui na construtora. E o que vai diferenciar o corretor? Porque ele pode aqui acessar um anúncio de um corretor, ele pode entrar no site da construtora. Eu acho que é a agilidade e o foco. Porque quando você... para quem está na internet, o cliente que entra, ele é imediatista. Então, ele quer resposta imediata, não importa se ele entrou 9h30 da noite. Às vezes, o corretor fala para mim, Astrid, eu recebi uma lead 9 horas da noite. Eu vou mandar mensagem porque já está tarde. Eu falei, nossa, pode ligar, o cliente vai te atender.
né? Tem situações aqui que o cliente ele fala meia-noite e pouco. Então o corretor ele tem que ter, porque é no ele tempo tem que dele, estar, né? ele tem que estar A internet disponível, né? muita gente fala, é diferente do plantão de vendas que ele tem um horário de abertura e um horário de fechamento e o cliente acaba ficando condicionado lá. Sim. A internet possibilita a pessoa conversar no tempo dela, né? Eu entro em contato com você a hora que eu tiver meu tempo. Se tempo é luxo para você, para cliente talvez seja mais ainda, né? Porque ele não é nem obrigado a querer respeitar o seu tempo para poder conseguir uma informação. Quando ele puder, né? E se a gente pensar, voltando lá atrás, onde a gente não tinha o WhatsApp, né? Nossa. Você vê o que facilitou a vida dos corretores hoje. É verdade. Eu falo para eles lá embaixo, eu falo assim, vocês têm uma facilidade assim gigantesca. Você está com bons produtos, né? Que a gente tem aqui uma prateleira gigantesca de produtos. De altíssimo padrão, que já se ajudam a vender. Uma mega construtora, né? Sim. E de renome. mais duas vindo aí com a gente. Você tem lead, né? Porque a gente está falando de 9 a 10 mil, 11 mil leads por mês, né? O corretor, ele tem. Então, o que você precisa para vender? Você precisa do produto e do cliente. Aqui tem. Só que quem vai se destacar é aquele que enxerga cifrão naquela lead. Peraí, eu recebi essa lead aqui, eu falo, não leia histórico de cliente. Deixa eu ligar. Porque uma ligação de 5 minutos encurta o tempo de 2 semanas de conversa. Sim. Porque você manda, né, um WhatsApp, a pessoa não vai responder. Sim. Muitas vezes responde daqui 3 dias. Ou fica perdido lá. Se eu abrir meu WhatsApp, aqui deve ter umas 300 mensagens sem ler. Agora, a ligação, ela resolve naquele minuto, né? E você sabe, Astrid, e não sei se você compactua disso, mas eu tenho uma leitura de que muitos corretores às vezes têm medo de falar no telefone com os clientes, né? Principalmente assim, se você olhar a equipe da JD, como tanto faz o salão online aí, acho que não propriamente dito, mas vamos trazer para a equipe do online, porque é uma célula mais impessoal, na verdade, né? Eu tenho muito essa leitura de que o salão ele sempre sai na frente no sentido da conexão com o cliente, né? Porque eu vou... No tete-a-tete, olho no olho, prazer, né? eu sou o Ricardo. A hora que eu estendo a mão e peguei na mão, olhei no olho, dei beijinho no rosto. Escutou o tom de voz. O tom de voz, o cheiro, essas coisas que fazem, aquela leitura corporal, eu já sei com quem eu tô falando. Sim, né? transmite mais o online a gente não tem disso, né? Então, e a gente ainda vê alguns profissionais, vamos colocar assim, né? Todos trabalhos são profissionais, de que às vezes tem um certo receio, né? Eu tenho medo de falar no telefone, eu tenho medo da negativa, eu tenho medo da objeção, então eu acredito no que você está falando, né? Que por mais que a gente esteja falando de um atendimento eletrônico, vamos colocar assim, que o WhatsApp ou um e-mail, ele é um facilitador para suprir uma deficiência que eu tenho, né? Eu tenho dificuldade de falar ao telefone com as pessoas. Sim. Então eu vou escrever porque eu sou muito bom no português e muito bom na redação. E muitas vezes técnicas de atendimento falam exatamente o que você está dizendo, que esses 5 primeiros minutos, né, você pegar um telefone, caiu um lead, liga para a pessoa, olá, sim, eu sou a Astrid, vou tocar seu atendimento, a pessoa vai falar assim, não me liga, não sei o que lá, mas pelo menos ele escutou seu nome, ele sabe quem é a pessoa que vai conduzir esse negócio, ele sabe quem é a pessoa. Cria uma relação. Isso não é tão fácil, né? E administrar para uma célula, para uma supervisão que precisa administrar praticamente, sei lá, nem você falou, 11 mil leads mês, impessoais, porque não necessariamente você falou com as 11 mil pessoas, não necessariamente você vai ver essas 11 mil pessoas, e não necessariamente são 11 mil pessoas, né? Podem ser pessoas repetidas que pedem 2, 3 vezes, 4 vezes a mesma informação. Isso é uma quebra de paradigma que os corretores precisam ter, né? Olha, você precisa... a gente já foi questionado de ofertas aqui, né? A dificuldade de fazer oferta. Você deu o exemplo aí de uma venda de oferta. E essa necessidade de se fazer uma conexão com o cliente muito rápido, nesses 5 primeiros minutos, no online isso é ainda mais forte, né? Mais forte. E o que eu observo, assim, Ricardo, é que as pessoas têm muito medo do não, né? Então, e que faz parte, né? Elas têm medo. Só que não, a gente escuta toda hora, né? Então, assim, não tem que ter medo. Fala, não, peraí, se ele entrou aqui no meu sistema,
Se ele entrou no site da empresa, né, da construtora, e ele caiu aqui para mim, é porque ele está procurando imóvel. O cara não vai, eu vou comprar uma fruta, vou entrar no site da Diálogo, né? Não vai, o cara entrou lá porque ele tem intenção. Só que se você ligar, na hora você já vai ter essa conexão com o cliente, entender o que ele busca, né? Porque eu até falo, vai lá, no bate-papo com um amigo, seu amigo fala para você, pô, Astrid, eu quero comprar um apartamento. Aí eu falo, tá bom, eu vou te mandar o que eu tenho. Não vou te mandar o que eu tenho. Eu vou começar a encher o WhatsApp dele ali de book, né, de material, e o cara vai olhar, o cara vai falar assim, não é nada que eu quero. Tem que ter um equilíbrio das coisas, né? Não, é entender, né? É filtrar. Porque se eu falo, aí eu falo, Ricardo, você quer comprar um apartamento? Onde você quer comprar? Quantos dormitórios você precisa, né? Exato. Qual a metragem mínima? Pronta na planta. É a informação certa chegando, né, Ricardo? Isso que você falou, eu acho super vital. Nos episódios anteriores, a gente teve uma breaking news que eu acho que nessa parte do online foi uma das melhores coisas que aconteceu. Que o Raimundo, lá da Diálogo, né, do marketing, abraço, Raimundo. Foi muito bom episódio com ele e com a Mel, que ele veio falar pra gente logicamente já conversamos sobre isso, do aplicativo, que vai ser um facilitador muito grande, mas não adianta a gente ter todas as informações do mundo se a gente não faz isso que você falou. Sim. Sintetizar a comunicação certa, a informação certa, no tempo certo, porque senão nada disso faz sentido, né, Ricardo? Mas você não acha, Astrid, que pode ser ainda por um perfil de medo das pessoas? Então, totalmente. Porque eu tenho medo de falar no telefone. Sabe o que eu vou fazer? Então, eu vou mandar todo o portfólio. Imagina, eu tenho 30 empreendimentos na casa. Eu vou mandar 30 books diferentes para ele escolher. E escolhe, e você me fala o que você quer. Eu vou tomar uma atitude, uma posição. Não queria falar isso. Eu vou tomar uma posição passiva nessa história. Você me fala o que você quer. Não sou eu que vou fazer, usando um termo bonito que seria rapport, né? Eu não vou fazer um rapport de ficar investigando o cliente para tentar entender direitinho com ele. E às vezes no online você tem muito disso, porque é uma impessoalidade muito grande. Às vezes, a gente tem uma célula completamente heterogênea, né? Tem tanto pessoas muito novas, pessoas mais maduras que têm perfis totalmente diferentes e histórias completamente diferentes, facilidades com a tecnologia completamente diferentes que podem influenciar muito nessa forma de condução dessa conexão que o corretor online busca com o cliente. Sim. Eu falo que é trazer o mundo virtual para a vida real, né? Porque quando você está falando com o cliente, você não sabe quem está do outro lado. Então, por exemplo, o cliente vai preencher o formulário para fazer uma solicitação. Eu falo isso para eles. Ele vai lá e preenche. Tem lá, você procura imóvel, quantos dormitórios? Pronta na planta. Às vezes ele não entende, né, a diferença de pagamento entre o pronto e o na planta. Que faixa de valor? O cara vai lá e coloca 300 mil. Não é que ele está procurando um imóvel de 300 mil. Né? Porque se ele colocar lá, eu quero 3 dormitórios, 100 metros no Tatuapé, ele sabe que 300 mil ele não vai, ele vai comprar um estúdio. Sim. Né? E aí o corretor, ele recebe aquela lead, ele já fala, essa lead não presta. Não presta. Por que não presta? Não, o cliente está procurando um apartamento de 3 dormitórios, 100 metros, por 300 mil. Eu falei, mas como que você sabe? Está escrito. Eu falei, você ligou para o cliente? Não, para que eu vou ligar? Não, eu quero voltar na vez. Né? Eu quero voltar. Isso é constante. Eu quero voltar na vez. Quero voltar na vez diário. por quê? Não, porque essa lead não presta. Aí, tá bom, você pega aquele cliente e pede para outro ligar. Acha que é fácil. Acha que é fácil. Eu falo para eles, acha que é fácil ganhar dinheiro, né? É fácil ficar rico, porque no mercado imobiliário te possibilita isso, né? Com certeza. Possibilita. É um meio que de um dia para o outro mudou. Você já saiu de casa, trabalha, né? Vamos trabalhar direito, porque... Já acorda trabalhando, a não ser que eu preciso levantar, porque eu tô com uma dor crônica. Trabalhe e vai atrás do seu sustento, né? Porque você sabe que não vai cair. Eu uso como exemplo, como eu trabalhei muitos anos em loja de shopping, eu uso muito como exemplo. Às vezes o corretor chega e ele fala assim, eu vou trabalhar, eu quero vir trabalhar aqui na empresa, mas assim, eu já quero te avisar, eu trabalho 3 vezes por semana. Eu falo, 3 vezes? Mas por que você trabalha 3 vezes por semana? Não, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu levo meu filho no médico, sempre tem uma história, né? Aí eu falo, tá, então vamos lá. Você tem uma loja no shopping,
Você tem horário para abrir, horário para fechar. Aí ele falou, Aí eu falei, aí você resolve que você só vai abrir sua loja 3 vezes por semana. E aí você fecha a cada 3 horas, porque você vai tomar um cafezinho, vou no banheiro, você tem que fechar. Você está sozinho lá, né? Porque você fechou. O seu cliente vai comprar com quem? Se ele passa ali todos os dias e a sua loja só está aberta 3 vezes por semana. Aí o cara, ele pensa, né? Mas assim, eu falo, só se destaca quem se dedica. Não tem horário. Você trabalha quando? Eu trabalho de segunda a segunda. Não tem. É a sua empresa. Não é a sua lojinha. Você não tem é que só a fazer. loja de no você. shopping. Eu falo, você é a faz sua uma empresa. é a sua empresa. Você quer trabalhar tem... essa sua empresa, quer abrir uma vez por semana, você vai abrir uma vez por semana, você vai fazer ela lucrar de uma empresa que trabalha uma vez por semana. Isso é fato, não tem muito o que fazer. É aquilo, né? Se enxerga como bico a sua profissão, você vai ganhar como bico. Então, aí entra de novo naquelas histórias, Rafa, da pessoa que está e a pessoa que é. Corretor. E tem muita diferença. E a né? gente sabe, Astrid, assim, e de novo entrando nessa história de gerenciar pessoas, que não é fácil administrar todos esses comportamentos, né? Esses perfis diferentes das pessoas, porque cada um tem a sua forma de condução. Eu tenho pessoas, eu já usei esse exemplo aqui em uma outra oportunidade, mas acho que para mim sempre é muito válido. Quando eu falo com uma pessoa muito nova, eu sempre tenho na cabeça, essa pessoa ela divide o tempo dela com estudos, ela divide o tempo dela com a vida social, ela quer sair à noite implica chegar de madrugada, não chegar cedo num plantão de vendas, então eu vou fazer uma escala diferente. E dependendo do ritmo de cada pessoa, isso pode ser sacrificante mesmo. Sim, então, sim. eu virar essa chave que nem você tá colocando aí. Eu virar uma chave, eu vou abdicar disso, porque eu quero almejar um objetivo que eu tracei aqui, seja financeiro, seja patrimônio, seja lá o que for, é complicado, né? E acho que É muito difícil encontrar esse equilíbrio, né? É muito difícil. E você ter pessoas, tipo, que nem a Astrid, que nem os gerentes que trabalham com ela, que precisam administrar essas pessoas também, né? E não só administrar na administração de tempo, de escala mesmo, mas de dar esse coach, né, para a pessoa. Olha, não é assim que funciona. Sim. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa se dedicar mais. Não é fácil. Porque nem sempre a gente está aberto a isso. Não é. É verdade. E assim, as pessoas que estão de fora, elas enxergam a gente de uma outra forma, né? Por exemplo, a família. Aí a família fez um churrasco no sábado, a festinha de aniversário domingo, e a gente nunca pode ir, né? Não vem, não é, a gente está trabalhando. Mas aí eles vão acompanhando a evolução. E acho que a gente é tudo rico. Acha? Acho que nós somos todos Acha. ricos. Diga de passagem. É verdade. Acha. É verdade. Segunda a segunda é todo mundo milionário. Acha. Mas assim, são poucas pessoas que conseguem enxergar que, na verdade, se eu estou trabalhando, eu tenho objetivo, né? E muitas vezes não é porque eu não quero ir lá na festa que você me convidou. É porque eu tenho que priorizar alguma coisa. Então, o que eu priorizo? A minha família. E o tempo que eu tenho livre, eu tenho meus filhos. Então, eu tenho meus filhos. Ou se é casado, eu tenho meu marido, namorado, né? Tem então, a sua vida, né? Porque assim, por isso... você, uma profissional bem-sucedida, quem também está ouvindo a gente, eu acho que às vezes é muito difícil isso que o Ricardo falou, manter o equilíbrio. Mas a gente tem que buscar esse equilíbrio para manter a nossa sanidade, para a gente conseguir fluir em todas as áreas, né, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Não dá para só trabalhar. Não dá. Por isso que eu falo que o tempo é luxo. O tempo é luxo. Né? E aí, quando a gente vem de novo pro espectro do online, Astrid, a gente, uma coisa que a gente sempre vê assim, o pessoal falando, não, porque a equipe do online trabalha debaixo do ar-condicionado, porque eles estão todos sentadinhos. E é verdade, a gente escuta. Escuta, não faz nada, né? Faz nada. E lá é tudo fácil. E não é bem assim. Não é. Né? Não é bem assim. O negócio é tão tenso quanto, ou até mais, por muitas vezes, porque você depende exclusivamente de exclusivamente não, porque a gente os corretores acabam fazendo outras coisas, mas você tem um grande produto na mão, que são os leads, vamos colocar assim, e acho que uma coisa para todo mundo pacificar, né? Acho que lead, eu posso entender lead, a pessoa, por exemplo, um corretor que trabalha no plantão, faz um ponto de captação e pega um cliente na porta da padaria, isso é um lead. É um lead, né? lead. Que lead automaticamente para pessoas, as pessoas pensam em internet, mas lead é qualquer contato que você pega para poder fazer um trabalho aí de nutrição, vai. E no online
o negócio acaba pegando um pouco mais. O que eu vejo às vezes no online, às vezes não. Mas a gente tem alguns sistemas, algumas ferramentas que ajudam que essa organização seja muito mais assertiva, né? Sim. A gestão em cima de uma equipe online, né? Então, na posição que você está, de fazer uma gestão top-down, né? Eu preciso olhar os gerentes, que precisam olhar os corretores, que estão olhando os clientes, mas eu estou olhando também os geral, clientes né? com ele. Como você acha que isso tem que ser feito? Que dica que você dá para quem que tá meio perdido assim na gestão? Olha, não estou conseguindo entender como fazer a gestão, ou principalmente para aqueles que sequer usam o sistema, né? Que poderia ajudar muito nessa gestão de clientes para todo mundo. Sim, eu falo que o cliente ele não tem que ser cuidado somente pelo corretor, né? O gerente ele tem que estar em cima, porque assim ele tem acesso. O meu corretor hoje recebeu 2 leads, então ele vai olhar no sistema. Nós temos ferramenta para isso, né? E nós temos. Sim, e se ele quiser fazer um acompanhamento ao vivo ali do atendimento também ele consegue até responder, né? E Pinobox é exatamente isso, né? O acompanhamento, a carteira. Sim. A gente está todo mundo olhando junto para o mesmo horizonte. Se tem um problema a detectar, né, Ricardo? Faltou isso, faltou aquilo, vamos sentar. E o gestor, assim, com a experiência dele, ele consegue perceber até mais rápido que o corretor se aquele cliente tem potencial. Então, ele precisa ficar em cima, ele precisa saber o que a equipe dele recebeu ontem. Eu sempre falo, todo dia de manhã, dá uma olhada no que a sua equipe recebeu ontem. Verifica quem atendeu, como está esse cliente. Eu já estou falando. Eu sou meio invasiva, eu sou assim. Você está falando, deixa eu dar uma olhada, como que está aqui. Boa. Quando eu era gerente, eu pegava o celular de alguns corretores que eu via que eles estavam meio perdidos e eu mesma respondia por eles, até agendar a visita. Então, é algo que o gestor ele precisa fazer. Não adianta você falar assim, eu quero uma equipe grande se eu não estou conseguindo ter um controle deles, né? Se eu não consigo, falando a palavra mais fácil, ajudá-los, né? Se eu não consigo fazer uma gestão, para que eu quero uma equipe grande? Então, você deixa 10 corretores ali que saibam trabalhar. Sim. Mas eu percebo, Ricardo, que falta também de algumas pessoas a vontade de aprender, né? Com certeza. Porque assim o corretor online ele trabalha o tempo inteiro, né? Até voltando lá que o pessoal acha que o corretor de online não trabalha, não. Realmente está aqui, nós temos um belo ar-condicionado, né? Ele tem a máquina na frente dele, ele tem o telefone, ele tem um cafezinho, o seu João toda hora fazendo um cafezinho fresco lá para eles. Uma delícia. Só que o cara, ele está ali, ele está conectado no sistema Hipnobox, ele está procurando fazer os anúncios à parte, ele está trabalhando a carteira. Então, o tempo inteiro que você passa lá, você sabe que eles estão trabalhando. E aqueles que estão trabalhando têm resultado. A gente vê, tem corretor meu aí, outro dia ele veio falar para mim, ele falou, Astrid, agora que eu aprendi a vender, eu vou ficar rico aqui. Aí ele falou assim, poxa, um corretor do online. Um corretor do online. E ele falou para mim, ele falou assim, de setembro para cá, ele já pegou, acho que de setembro para cá, ele recebeu mais de 150 mil de comissão. Legal. Então, aí ele entendeu isso. Ele falou, não, eu sou corretor 24 horas. Né? A gente teve Inclusive na festinha de aniversário. Inclusive na festinha de aniversário. Na praia. Quando eu era corretora, eu me lembro. Pouco, se me perguntar de apartamento, eu falei, eu tenho. Eu me lembro uma vez, eu estava na praia e eu lá, né? E aqui no celular. Aí eu agendei 2 visitas. Eu subi, eu estava em Caraguatatuba, né? Eu subi e fiz 2 vendas. Uma no Metropolita Penha e o outro no Vital Vila Carrão. Terminei de fazer o atendimento, voltei para a praia. Na época, né, minha filha tinha ficado, na época eu era casada ainda, né, e falei, fiz a venda e depois a gente volta. Mas se precisa, não importa se o cliente, o dia, o horário que o cliente pode ir, você tem que estar livre para o tempo dele, né? É verdade. E você sabe que, acho que tentando quebrar, pegando você para ajudar a quebrar uns paradigmas aqui na JD.
Muita gente acha que a ferramenta do Hipnobox, por exemplo, que é o Hipnobox é um CRM, né? Sim. Aqui é um sistema de gerenciamento de cliente, de relacionamento com o cliente. Acho que é uma ferramenta única e exclusiva do online. Não, é o online que usa CRM. Não. Até temos que fazer um episódio só com eles, né? Precisamos Pereira e Mel. explicar para todo mundo aqui como que funciona essa questão de um CRM, porque ele nada mais é do que uma ferramenta de gestão. Né? Então, assim, pensa de novo naquele organograma. Quem faz a gestão de cliente é o corretor. Então, o corretor tem a sua carteira dentro do CRM. Quem faz a gestão dos corretores é o gerente. O gerente tem os seus corretores dentro da carteira dele. Quem faz a gestão do gerente são os supervisores. Os supervisores têm os seus gerentes. Sim. Então, assim, a partir do momento que todo mundo começa a entender como olhar isso, né? E todas as equipes, independente da célula que ela está, no online ou no salão, e as pessoas começam a se apropriar das ferramentas para ajudá-las a fazer a gestão, porque eu escutei isso aqui, agora não lembro de quem, acho que foi da Clara, que memória de elefante também falha, né? Eu não consigo gerenciar todas as informações de todos os clientes ao mesmo tempo na minha cabeça, porque cada dia eu recebo um atendimento novo, cada dia é uma história diferente, cada dia né? é um problema diferente e as informações elas acabam se perdendo. Se eu consigo me apropriar de ferramentas que me ajudam a fazer essa gestão, a propensão, né? Me fugiu a palavra. A propensão. E conseguir ter vendas, né? A um curto, médio, longo prazo, que seja, é muito maior. Não porque o sistema está lá. Não é o sistema que faz a venda para mim, mas é a gestão que ele está me ajudando a fazer, a que tire toda essa base de informação que eu estou guardando numa gavetinha aqui do lado esquerdo do cérebro. Eu resolvi colocar um pouquinho dessa informação no sistema para me ajudar a conhecer melhor aquele cliente, para guardar aquelas informações que você colocou que são muito importantes nessa conversa, nesses bate-papos que a gente tem, para poder oferecer o produto mais adequado, não gastar tempo enviando 30 portfólios diferentes para o cliente, ficar batendo nele em alguma coisa que não é o que ele procura, não é porque a pessoa... Você falou do negócio de 300 mil, assim, não sei se você concorda, por exemplo, quando a gente vai responder uma pesquisa, né, pesquisa de IBGE, essas coisas, uma das perguntas que todo mundo mente é qual a sua renda. Todo mundo responde qual a sua renda. Joga lá R$1.000. Não vai falar. Qualquer vai valor, falar. Eu vou né? comprar um apartamento, eu não vou falar que eu quero um Sempre que tem essa apartamento de pergunta. 10 milhões. Não vai. Eu vou falar, eu quero um apartamento de 100 mil. É lógico. Eu quero um 500 metros em Você nem Moema de conhece na 100 mil. internet, você nem Vai que conhece tem. quem está falando do seu lado. Lógico, né? você não sabe o que é. Então a gente não Verdade. pode se apegar 100% no que as pessoas falam, né? A gente precisa investigar mais as pessoas e usar ferramentas para guardar o produto dessa investigação, né? Então, assim que eu acredito que boa parte do sucesso que a sua equipe, inclusive, do online tem, é por ter essa base de armazenamento de informação que consegue fazer com que eles gerenciem o cliente da melhor forma, a hora que eu preciso ligar para esse cliente, ou esse cliente está procurando um empreendimento no Tatuapé. Opa, estamos lançando no Tatuapé de novo, né? Estamos falando aqui. Estamos lançando no Tatuapé. É o momento de eu falar com aquele cliente. Isso é super importante. Também. E isso eu tenho certeza que você, dentro da sua equipe, fomenta isso para geral, né? Não só para os antigos, mas para os novos, para isso acontecer, para você também ter esse gerenciamento bacana. Inclusive, assim, as informações no Hipnobox são tão importantes porque, um exemplo, eu estou atendendo um cliente. E aí o cliente está em um produto específico. Vamos supor, Parque Diálogo. E eu estou falando com o cliente, ele entrou por ali, entendi que ele não pode comprar um pronto agora, porque ele não tem os 25% que dá de entrada. Então, eu vou falar para ele, olha, eu tenho outro que eu pego, esses 25% eu parcelo para você. Vamos na planta? Vou te levar no Degram. Aí eu agendo a visita aqui por telefone com o cliente. Só que eu não coloquei no sistema. Eu não registrei no Hipnobox. E aí o meu cliente chegou antes de mim lá. O cliente está ansioso, vou lá, não vou nem avisar, vou lá. Muito comum isso. Acontece muito isso. Comum. É muito recorrente? Muito banal. Muito. E aí o cliente fala assim, já passei. Como é que a gente chama isso aqui passei. dentro? Qual o nome que a gente tem um nome técnico para isso, para esse tipo de acontecimento que chama o quê? Bolada. Boladíssima. É uma Sério? bolada. É o nome técnico que nós temos aqui dentro. E aí, uma bolada. aí o cliente chega lá, entra e fala assim, bom, eu marquei à noite com o meu corretor. Ele não está aí.
Ah, tem um corretor te atendendo? Não, não tem. Não. Aí ele entra lá, outro corretor vai lá e fez a venda com ele. Comprou. Como acontece aqui. 2,5 milhões. Aí o corretor chega para mim e fala: Astrid, eu acabei de descobrir que o meu cliente foi lá no Degram ontem, ele agendou hoje. Só que ele foi ontem lá e ele comprou. O que eu faço? Eu tenho direito ao 50? Primeira coisa que eu falo, deixa eu ver a timeline do cliente. Aí eu falo, vamos lá, deixa eu dar uma olhada. Aí eu vou lá e busco. Qual o produto que seu cliente comprou? O Degram, Padre Adelino. Eu falei, mas você não ofertou o produto? Aí ele fala, não, mas eu ofertei sim, eu falei com ele, eu falei aqui no telefone. O cliente, eu agendei, passei o endereço. Eu falei, tá, você passou o endereço aonde? Deixa eu ver no WhatsApp. Não foi. Foi telefone. Ou mesmo que tenha sido no WhatsApp. Sim. Aí eu falo, tá, e por que você não registrou no sistema? Que é uma segurança. Que é a segurança dele. Aí, porque aí é onde vem. Eu falo para ele, se você tivesse registrado, ofertei o produto, coloquei lá, agendei a visita, o cliente foi lá e comprou, o seu gerente ia entrar com pedido de 50 agora. Esse 50 poderia ser automático, porque as informações estariam ali. Se não for automático, ia ser pedido um júri. E os jurados iam analisar e falar, poxa, realmente ele ofertou, o cliente foi lá porque ele falou. Porque as informações estavam no sistema. Só que ele não colocou. Semana passada eu tive duas... Passada não, com o lançamento do Degram. Eu tive 2 situações assim. Aí eu falei para a corretora, eu falei, a sua gerente vai entrar com pedido, mas você não vai ganhar. Aí ela olhou para mim. Ela falou, por que você fala assim comigo? Aí eu falei para ela, porque eu tenho experiência, eu sei como é. Ela, por que eu não vou ganhar? Eu falei, você não registrou. Não tem informação. Eu falei, quando for, o que vale é o Hipnobox. Tem que fazer parte da vida, Hipnobox. Tem que fazer. Sabe, ele não vai... aí ela fala assim, mas eu falei no WhatsApp. Eu falei, tá, mas não vaza informações automáticas. Muitos corretores têm a sensação que o cliente é dele. E não é. O cliente é do mercado. O cliente é do mercado. O cliente, assim, eu já vi assim, até mais extremas do que isso, que nem a Astrid colocou várias. A gente tem, por exemplo, quando a gente lança, de novo, temos o lançamento do Auge no Tatuapé, então quando a gente tem um lançamento que nem o Auge, né, que é num lugar que nós temos vários outros prédios já lançados, alguns muito próximos em construção, então, inevitavelmente, a gente começa a falar das carteiras. Né, as carteiras vão bater nas carteiras e os corretores começam a movimentar as carteiras, os clientes começam a se movimentar simultaneamente. E nem sempre o time do cliente coincide com o time do corretor. Então, eu já vi muito corretor marcar visita para uma data, só que o cliente morava na rua de trás do empreendimento. Nossa. E o cliente voltando da empresa, do trabalho, passou na porta e resolveu entrar. No online ainda, né, que a questão de bolada, né, uma coisa que pega bastante, que a gente tem até uns números bem chatos em relação a isso. Horríveis. Horríveis. Temos que mudar isso aí, gente. E o inverso também, o salão também acaba tomando muita bolada porque não cadastra cliente no Hipnobox. Só por isso. Só para não ter gestão de carteira. De clientes que passaram pelo plantão simplesmente porque oportunamente a pessoa estava em trânsito. Passou, entrou, resolveu abrir. Chega na checagem, no plantão, com a recepcionista, alguém pergunta, você está sendo atendido por um corretor? A palavra, acho que a frase é bem essa, né? Você está sendo atendido por um corretor? Não, eu estou falando lá no saque da construtora. Não brinca. Com a atendente. Online, né? Com a atendente do telemarketing. Não brinca, não é corretor. Então, assim... Nossa, Astrid. Essa que, por isso que achar que sempre a equipe online é as mil maravilhas, não é? Porque o online ele tem que quebrar algumas coisas que muitas vezes o salão não precisa. Todo mundo, quando você passa da porta do estande para dentro, são corretores que estão lá. Quando você entra num chat, são atendentes de telemarketing. No primeiro momento. Para se quebrar essa linha tênue e falar, oi, eu também sou corretor, marque comigo. Marque comigo lá que eu vou atender. Eu acho bem complicado e bem interessante ao mesmo tempo, porque aí é onde a gente vê que muitas vezes não se teve, de novo usando uma palavra que está se falando bastante ultimamente, não houve aquela conexão. Eu simplesmente atendi a pessoa, você gosta de amarelo? Não. Você gosta de azul? Gosto. Vou te mandar esse. Tá bom. Acabou o atendimento e acho que isso está atendendo. E não é bem assim. Não é bem gente, assim. Eu só queria fazer um break, porque eu fiquei abismado. Eu tô aprendendo com vocês todo dia, com todo mundo aqui, corretor, Ricardo, você, a gente conversa bastante com todos os gerentes.
Gente, nós temos que fazer uma campanha. E Pinobox é vida. Nós temos Bolada nunca mais. Bolada nunca mais. Nós temos que pegar isso daí e dominar, fazer parte da nossa vida. Estamos trabalhando tanto, vocês se dedicam tanto. Tem tanto corretor que fica mais tempo aqui na empresa do que com os próprios familiares. Gente, né, Sim, Ricardo? e uma bolada dói, né, Astrid? Dói, Pelo amor de Deus. Uma bolada dói. Eu imagino. Ó, Pelo amor de Deus. Rafael, até antes do break aí, teve uma época que eu fui diretora aqui de salão, né? E aí eu levava isso para os corretores do salão. Eu sempre falava, pessoal, vocês tomam bolada porque vocês não cadastram o cliente. Atender o cliente aqui, o cliente chegou, passou lá no plantão. Em seguida, imediatamente, já vai lá e faz a FAQ desse cliente e atualiza. Porque como eles não fazem, até é uma dica para eles, né? Eu sou do online e estou dando dica para o salão, né? Estou dando dica para o salão. Como eles não fazem a FAQ, esse cliente ele sai do plantão, é diálogo. O que o cara faz quando chega em casa? Entra no Vou site. pro site. Sim. Vou pro site. Então, assim, eu, né, do online, estou dando a dica. E eu falava muito isso para eles. E aí, outra coisa que acontecia muito... Desculpa, só para complementar uma coisa para você. Você está falando uma coisa, Rafa, que é muito interessante, porque às vezes o salão não entende. Não capta isso. Não capta. Quando você cadastra um cliente no CRM e esse cliente começa a ser impactado pela estratégia online da Diálogo, e ele vai ser impactado. Eu te garanto que ele vai ser impactado. Porque é aquela história, de novo, que a gente já falou aqui, fica grávido para você ver, o mundo inteiro está grávido. Procura um apartamento no Tatuapé, mais uma vez, procura um apartamento no Tatuapé, que só existem apartamentos no Tatuapé para você. E aí você começa a ser impactado com aquilo. Se você converte dentro da estratégia online e o seu cliente está previamente cadastrado, este lead entra para você. Olha lá. Para você atender. Então ele entra com um retorno, Entra. né? Pro corretor, fica lá paradinho na carteira dele para ele dar atendimento. Então não é só cadastrar que as pessoas precisam fazer. Elas precisam cadastrar e ter o hábito de acessar, Isso. de gerenciar, de fazer a gestão daqueles clientes lá, porque às vezes os clientes estão tentando falar com elas e elas não estão sabendo. Sim. E isso acontece muito. Muito. Nessa época, como eu já venho, né, da cultura online, o que eu fazia? Todos os dias abria o Pinobox de manhã e começava a olhar. A gente chama de mensagens não lidas. São os clientes parados ali tentando se conectar com o corretor. E quando eu tive o acesso, né, ao sistema do salão, nessa época, eu olhava e ficava quase doida. Uma vez eu olhei lá, tinha tipo mensagens de 4 meses sem resposta, 3 meses. Aí o que eu fazia? Eu cheguei algumas vezes, filtrar e falava para o gerente, olha, seus corretores estão com mensagem. Eles falavam, puxa, eu vou pedir para verificar. Aí falava com o corretor olhava até meio com desconfiança, né? Ué, mas a Astrid tem acesso, né, ao meu cliente? Que é o medo. E aí né? você estava explicando para ele que o cliente quer falar com ele, né? Você está acessando minha carteira. É o medo real de todo mundo. E aí, assim, o interesse é meu também, porque se você vender, eu ganho, né? Então, tô te avisando que seu cliente quer falar com você. Sim. Então, eu acho que existe essa falta de colocar o cliente no sistema, alimentar, para colocar todas as informações. E tirar esse medo também, né, Tira o Astrid? medo. Porque assim, quando vem a informação certa, a impressão que eu tô tendo de maneira superficial é que, por exemplo, assim, precisamos sim chamar o pessoal do Hipnobox, precisamos sim entender qual que é a questão em si, porque não temos que ter medo, a gente tem que ter informação. É segurança, né? É segurança, né? Rita? Porque se meu cliente está lá, se você vende amanhã para o meu cliente está atualizado bonitinho, eu vou pedir um júri, eu vou pedir um 50. E a gente já pode até pedir aqui para quem estiver nos assistindo, tem dúvida do Hipnobox? Manda pra gente, a gente transforma isso em roteiro e leva pro pessoal que vai responder. Não só como um sim. podcast, mas como um próprio treinamento. É. As equipes que Exatamente. têm dúvidas podem utilizar. E, Rafa, não entenda isso apenas como uma dificuldade do salão. Não, o salão, ele tende, né, no histórico, o peso de... bolada é uma palavra muito feia, mas vamos lá, que fica mais fácil para todo mundo entender. O salão dá tanta bolada no online quanto online às vezes dá no salão. Né? O que acontece muitas vezes é que o do salão é um pouco mais fácil de identificar que ele deu uma bolada no online, porque existe um cadastro prévio da pessoa no sistema. O contrário, às vezes o corretor nem fica sabendo, porque o salão não tem esse hábito de criar a
os clientes dentro da carteira, e o online, os clientes começam a pipocar no online e entra sempre como um primeiro atendimento. Então, sempre o primeiro registro acaba indo para uma equipe do online. Só que essa equipe também toma tanta bolada quanto o salão. Muito. Né? E aí você pensa assim, aí vamos transferir de novo a bolinha para a Astrid. Se o online é uma equipe que ela trabalha com um sistema e que ela faz uma gestão, por que você acha que ela toma tanta bolada? Boa pergunta. Eu tenho certeza que é descuido. É descuido do cliente, é descuido de informações. E eu falo isso para eles. Porque assim, se eu estou com o cliente pediu informação, eu vou mandar para o cliente, eu não vou esperar o cliente entrar em contato comigo. Então, amanhã, né? Passei hoje. Amanhã, se ele não quer... Eu falo que tem que ser imediatista, né? Até por isso que quando eu fiquei lá em São Caetano, eu tive um resultado muito expressivo. Porque não dá para você... eu atendi o cliente hoje. Aí o cliente fala assim... um exemplo, hoje é segunda-feira. Aí o cliente fala... tudo bem, eu vou agendar com você no sábado. Mas por que no sábado? Não, atendi você hoje, então falou assim, vamos lá hoje no plantão, vou te apresentar o decorado, a maquete, vamos sentar, entender a sua situação, o seu financeiro e montar um fluxo de pagamento dentro do seu orçamento. Sim. Aí o cliente falou, hoje eu não posso. Eu falei, amanhã? Amanhã eu tenho 2 horários de atendimento, eu tenho umas 10 e umas 14 horas. Qual fica melhor para você? Só que o corretor... Já, né? Você já dá as opções. Já define. Eu tenho 13h45. Um horário livre. Mesmo que você tenha Pode ser para você? Tem o dia todo livre. Mesmo que o dia todo ali, você fala assim, nossa, amanhã eu não tenho nenhum atendimento. Não, amanhã eu tenho. Eu só tenho 2 horários livres. Qual que você prefere? Aí, se o cliente falar para você, esse horário não fica bom. Eu consigo às 18. Tudo bem. Eu vou dar uma olhadinha na minha agenda. É sempre assim. Eu vou dar uma olhadinha na minha agenda e vou ver se eu tenho esse horário disponível. Isso é uma técnica de atendimento, independente você fala assim, olha, tem um cliente aqui que ele estava querendo um horário mais cedo. Eu vou te colocar então às 18 horas. Estarei lá para te atender. Tudo bem? Tudo bem, perfeito. Tá bom, amanhã eu dou uma ligadinha para você só para confirmar. Ponto. O cliente vai. Agora você agenda para sábado. Amanhã o cliente foi lá, comprou. Putz. Aí no sábado o cliente nem te atende, não responde, não te bloqueia. Isso acontece muito. Já comprei. E o corretor vem chorar. Nossa. Puxa, meu cliente sumiu, meu cliente não fala mais comigo, Astrid. Caramba. Eu falo, mas... E às vezes não é culpa do corretor. Né? E na maioria das vezes não é culpa do corretor, nem do cliente. É o negócio em si. As pessoas estão em trânsito, as pessoas não se ligaram que estavam falando com o corretor previamente. Ou às vezes ele tem um amigo que é corretor também. Vem aqui que fala comigo, não sei o que lá. São pessoas autônomas, todo mundo defendendo o seu. E é leão contra leão. Leão contra leão aqui todo dia, independente da posição, leão contra leão. Meu Deus. Nós tivemos um caso até interessante que o corretor foi atender. A irmã dele estava comprando. A irmã do corretor? A irmã do corretor. Era um casal, até uma juíza. Foi com o irmão, era corretor. Gostou do empreendimento pronto e passou a proposta. Só que a proposta era abaixo do preço. E o gerente falou, olha, marca uma reunião presencial para negociar. Porque no dia ele não me ligou, né? Ele só falou, agenda presencial. Só que aí o cunhado do corretor falou, puxa, ele não aprovou minha proposta. Eu vou entrar no site da construtora e vou ver se a construtora aprova. Aí ele foi lá, entrou no site da construtora, oi, tudo bem? Eu fui lá no empreendimento XY, gostei, não aprovaram a minha proposta, será que vocês aprovam? E mandou. Aí caiu para a diretoria diferente, né? Aprovou a proposta. E aí o corretor falou, mas você é minha irmã, né? No fim deu tudo certo, né? A gente fez o acordo interno, deu tudo certo, mas para você ver, o corretor era irmão. E aconteceu isso, imagina um cliente que nem sabe que você existe. Surreal. Nunca vi você. E ainda, Rafael, assim, te doutrinando algumas coisas, né? Que a Astrid só vai apoiar nisso daí. A gente ainda tem alguns complicômetros em cima do sistema, né, Astrid? Que o próprio sistema cobra os corretores, né? Principalmente corretores da célula online, que tem essa tendência de receber a mensagem de hoje. Oi, eu sou o seu corretor, vou te atender a partir de agora. Manda informação. Daqui uma semana
eu falo com o cliente de novo. Por quê? Porque o sistema fala para ele assim, ô amiguinho, ó, eu vou tirar esse cliente seu da carteira porque você não está dando atenção para ele. Aí o que ele faz lá? Escreve assim, estou em contato. Só para gerar um repique. Porque ela sabe que é segurar verdade. o cliente na pra carteira. Segurar o cliente. Então, assim, o corretor às vezes acaba se enganando, né? Então, o que a Astrid falou, eu concordo 200% com ela. Muitas vezes os corretores online, eles acabam tomando uma bolada justamente por problema de gestão da carteira. Porque eu me engano, eu mesmo quero me enganar, né? Aí não tem como ajudar. Eu faço uma atualização só para dizer que eu estou fazendo uma atualização, eu nem sei quem é a pessoa. Aí não tem como ajudar, né? Porque eu tenho que administrar. Né? E sabe o que acontece? Eu já escutei algumas palestras de atendimento que carteiras muito grandes, elas não são sadias. Não. Né? Ninguém consegue fazer uma gestão de 200 clientes numa carteira, né? Uma carteira normal para um cliente, para uma carteira ativa de corretor, 50, 60, 100, até 100 pessoas está assim. Qual seria estourando. Que número seria sadio? 100 está estourando já. Estourando, porque você precisa fazer um feedback constante de 100 pessoas. Imaginando que você tem 7 dias na semana para fazer, o que nem a Astrid colocou assim, você tem que fazer no 7º dia. Então, se eu tiver que gerenciar 100 pessoas a cada 7 dias, divide 100 por 7 dias, vai dar 20, 15, 30, sei lá, por dia, dá para fazer uma gestão bacana, mas no outro dia entra outro, no outro dia entra mais um, e eu preciso me livrar, num bom sentido, daquele que está um pouquinho mais frio. Às vezes as pessoas não estão no momento de compra, então vamos nutrir essas pessoas de uma forma diferente e me preocupar com aqueles que estão um pouquinho mais próximo do funil. E a Astrid colocou uma coisa que é muito, muito válida, que o gestor imediato desse corretor, por exemplo, o gerente, ele consegue enxergar dentro do sistema uma foto do que está acontecendo. Então, peraí, se o Ricardo, ou o Rafael, vamos pegar você, se o Rafael tem 100 clientes na carteira dele, como é que eu ajudo o Rafael? Vou começar por quem? Vou começar por aqueles que estão no estágio do funil mais próximo da venda, porque os outros, o Rafael está trabalhando, deixa o Rafael trabalhar, e aí eu estou treinando o Rafael, eu estou conversando com o Rafael tá passando informação para o cliente, mas quando o negócio está ficando mais quentinho, você está acompanhando. é a hora que eu preciso entrar no circuito e falar, opa, deixa eu pegar esse daqui, porque esse aqui está muito próximo já de um fechamento, né? E um bom gestor, né? Os seus gerentes, você mesma, fazem isso. Lógico. Isso todos aqui fazem, né? Não estou dizendo que nenhum gestor da empresa não faça, mas o sistema poderia ajudá-los a fazer de uma forma muito mais fácil, né? Para as pessoas baterem o olho e falar assim... segura, né? Eu vou começar por esse daqui. E sabe o que é pior? Quando o corretor, ele segura os clientes, muitos clientes na carteira, tem corretor com mais de 1.000 clientes na carteira. Aí o que acontece? Esses clientes recebem lá o aviso que vai expirar seus clientes. E aí o corretor, ele perde muito tempo, eu falo fazendo Ctrl+V, Ctrl+C, né? Sim. Porque é colocando qualquer informação pra só para segurar. Enquanto isso, ele deixa de trabalhar. Porque ele só está atualizando, ao invés de trabalhar um cliente novo ou agendar uma visita. Vou fazer um comentário assim. Eu fico olhando para vocês, mas eu tenho uma visão periférica de zebra, que ela fica olhando aqui para minha direita, e eu vejo o nosso produtor toda hora assim, ó, com a cabeça, concordando. Eu não sei se ele está concordando com tudo isso. Ele tá entendendo e pensando assim, meu Deus do céu, não acredito que isso consigo. Mas se ele está vendo alguma coisa... Eu não sabia que era assim, né? Que ele está arrumando. Porque todo episódio a gente está falando das coisas aqui, ele está sempre concordando com as pessoas estão falando assim, ele está curtindo e vibrando. Eu acho que ele está aprendendo muita coisa aqui também, viu? Tá aprendendo bastante coisa. Vai ser um corretor aqui. Mas então, o que a gente queria perguntar também para você, surreal. Eu acho que a gente tem que fazer um programa só de Pinobox. Com esse pessoal, a Mel, o Pereira, né? E também, Rica, para frente, que é um papo para frente que a gente estava conversando, dos boletos. A gente tem muito assunto aqui. Tem muita coisa. Assunto para mais de metro. A gente tratou aqui, por exemplo, uma coisa que eu acho que é legal trazer com você aqui também. A gente já falou aqui das estratégias da Diálogo, né? Então, como é que a Diálogo trabalha para fazer toda essa máquina do online funcionar, né? Sim. A gente tem um investimento da Diálogo muito grande em cima de estratégia online, e a Diálogo, graças a Deus, é uma empresa que ela está sempre experimentando alguma coisa nova, né? Então, ela experimentou TikTok, ela experimenta LinkedIn, ela experimenta Google, Facebook, está fazendo campanha institucional. Alto, né?
essencial, porque ela sabe, ela tem essa leitura, que nem você colocou. As pessoas estão na internet, as pessoas usam a internet, as pessoas buscam informação na internet, então eu preciso estar na internet, né? Da mesma forma que a Diálogo se posiciona assim, os corretores também mudam essa chavinha, né? Então, não é porque a internet não é uma exclusividade da sua equipe, que é online. A internet é uma exclusividade de todos. Sim. Todos precisamos estar na internet. Está aí para todos, né? Está aí para todos. Então, assim, você dentro da sua experiência e de tudo que você vê com essa equipe, que dicas você dá? Vai para esse profissional que está entrando agora, o que resolveu ser corretor, efetivamente, e tem aí uma ferramenta grátis, bombando para usar N nuances, né, que dá para ele se especializar para conseguir mais clientes, para prospectar de formas diferentes. Que conselho que você dá? Você falaria para essa pessoa, por onde ela começa? Ele tem que estudar de todas as formas, né? Ele vai, eu quero ser corretor, eu vou ser corretor. Nós temos trainees, né? Pessoas que vêm aqui para começar a fazer estágio com a gente com 18, 19 anos. Eu tenho, até antes de responder a sua pergunta, nós temos aqui um corretor nosso, agora com Cresce, o Kevin, que ele entrou com a gente com 18 anos. E aí, ele com 19 e pouco, ele veio explicar, a gerente dele veio com ele me explicar o porquê que ele não estava vindo com tanta frequência. Porque ele estava tirando carta, que ele ia comprar o carro dele à vista, com dinheiros de comissões que ele recebeu aqui, né? E, então, assim, por que ele chegou até ali? Ele começou a se inspirar. Eu acho que o corretor novo, o estagiário, o trainee que entra aqui com a gente, ele precisa se inspirar em alguém. Poxa, se o Ricardo é um bom corretor, está sempre vendendo, o cara toda hora está atendendo o cliente. Ele tem que ser picado pela tal mosquitinho que o Ricardo vem falando. Né? Aí ele vai lá e fala, puxa, o Ricardo, ele é bom de anúncio, o cara é bom de oferta, bonito. Então, ó... Bonito. Ó, bonito, você viu? Não, a Clara falou assim. A Clara falou para você? Eu sou bonito. É o nosso... meu mantra. A Clara te chama de... Olha no espelho, não. Ela falou que tem que se olhar no espelho e você fazer aquele... tá. Como que se fala? O mantra. Tipo um mantra. Eu falei, eu sou um bom corretor, eu sou um bom profissional. Mas bonito, precisa mesmo. Precisa mesmo. O nosso D'Artagnan, né? da empresa. Não, a autoestima ali tá em alta, né? Depois do episódio com a Clara, fiquei meu espelho tá até cansado. E a Clara é maravilhosa, né? Trouxe muito conhecimento aqui pra gente. Sim. Então, assim, o corretor, ele precisa estudar, Ricardo. Ele precisa ouvir mais, né? Ele precisa estudar não só o produto, né, o cliente também. Sim. Porque para vender não é só, você não tem como. Você não vai empurrar o imóvel, né? Não. Você precisa estudar. Hoje eu vou atender um cliente lá no Home Resort Penha. Tá pronto? Não, então eu vou chegar antes. Eu preciso conhecer o produto antes para depois eu passear, circular com o meu cliente. Exatamente. Eu preciso ler. Né? Não é só o produto prédio em si. Onde que tem a padaria mais próxima, né? A estação de metrô fica a quantos metros, quantos minutos a pé? A gente vem de facilidade não só dentro, né? A gente vem de facilidade externa também. Né? Então a infraestrutura conta bastante também. A Diálogo só compra um terreno depois de estudar a região, né? Tem que estar próximo do metrô. O profissional né? tem que estar de corpo e alma, respirar isso, porque senão não faremos a diferença. Não adianta fazer só por fazer, né? Eu vou sair de casa, eu vou lá porque eu preciso sair de casa para fazer alguma coisa. Não, você precisa fazer. Eu sou corretor de imóveis, eu não estou como corretor. É isso. Eu sou corretor. Então, você tem que ter orgulho, né, do que você está fazendo. E para os novos que estão começando, ele tem que ter alguém para ele se inspirar. E para quem já é experiente e está um pouco desanimado, precisa se reencontrar, já foi um profissional de destaque, mas está numa viagem de baixa. Precisa fazer uma autoanálise, né? Ver onde ele está errando. Porque a gente tem que fazer isso. Eu me cobro muito. Então, se eu não estou vendendo, peraí, deixa eu ver o que está errado aqui. Então, eu acho que ele tem que ter maturidade. Humildade, né? Também. Humildade, né? Era a palavra que eu estava aqui tentando puxar, para ele entender que não está legal, que alguma coisa ele está deixando de fazer. Sim. Quando o corretor fica muito tempo sem vender, eu falo que a autoestima profissional dele vai lá para o pé.
E aí ele fica até com medo de fazer o próximo atendimento. E eu sempre falo, não precisa, você fica. Ele fica com medo. Ele acha que ele vai errar, ele acha que ele vai atrapalhar, né, algo. Então, o que eu sempre falo para eles? Agenda. Não precisa se preocupar com isso. Agenda. O seu gerente vai lá com você. Você precisa só trazer o cliente. A gente faz. Igual traz o cliente para cá, o gerente atende, eu atendo. Porque aqui... Se ele precisa dessa ajuda, né? Se essa leitura que você está tendo de uma ajuda que ele está precisando, estamos aqui para ajudar. Tem que ter humildade para pedir. Tem que ter né? humildade para pedir. Porque às vezes ele fala, não, eu sei tudo. Não sabe, eu aprendo, cada dia eu aprendo uma coisa nova. É isso aí, ninguém Por que o corretor está ali e fala assim, eu sei tudo? Não, a gente não sabe tudo, né? A gente vai aprendendo em cada atendimento, né? E não pode desanimar nunca, né? Não pode. Só aprende a levantar quem cai. E outra Então, coisa, Ricardo, só lembrar, né? Fala assim, puxa, teve um corretor outro dia, a gente estava até falando sobre isso, né? Ele falou para mim, ele falou, Astrid, eu estou numa maré não muito boa, mas eu já ganhei muito dinheiro aqui no mercado. Aí ele contando as experiências dele, eu falei, mas o que você acha que aconteceu? Aí ele falou, eu não estou trabalhando direito, eu sei disso. Desde que eu me aposentei, ele falou, eu gosto de levantar de manhã, passear com o meu cachorro, aí eu tiro um tempinho e venho fazer o meu trabalho. Então, para mim, tá bom assim. Ele mesmo sabe. Ele falou. Aí eu falei para ele, então você já entendeu por que você não está vendendo. Você está satisfeito, né? Na situação que você está. E não é. E eu falo que o profissional de vendas, existe prazo de validade. Às vezes, o cara novinho entrou aqui agora, ele está 1 mês trabalhando, o prazo de validade dele venceu. E tem outros que estão há 30, 40 anos no mercado. E continua. E continua. O cara está ali vivo, o cara está aceso, né? Sim. Nós temos corretores aqui com mais de 70 anos. Sim. E tem um resultado incrível. A gente tem uma situação, por exemplo, do Alan. O Alan que vendeu um Leparc para um cliente, que o cliente passou na carteira de 7 corretores. Sim. E os corretores não conseguiam falar, escrevia lá, sem contato. Eu acho, se eu não me engano, tinha até sem capacidade de compra. E o cara comprou 10 milhões. O apartamento né? mais caro que a gente tem. O mais caro que nós temos. E eu sei toda a história, porque no fim foi eu que fiz a tratativa, né? Final, os atendimentos finais. Para fechar, e acho que é uma pergunta, não sei se você fica à vontade, mas para a gente fazer esse roteiro, a gente faz muito laboratório com os corretores, com os colegas. Sim. E todo mundo pergunta, né? Pessoas que do alto gabarito, como você, né? As pessoas que vieram aqui até o momento. Qual foi a sua maior comissão? E se você pudesse corrigir nos tempos de hoje, isso... Fala um pouquinho. Minha maior comissão foi R$90 mil que eu peguei. Tá. Só? Minha maior comissão como corretora. Tá. Nossa, que é isso. Mas isso foi em 1873. R$90 mil você comprava uma ilha. Comprava uma ilha de caras naquela época. Que ano? Convertidos. Eu não tinha nem nascido. Convertidos. Nem tinha nascido em 83. Praticamente. Sabe que algumas pessoas aqui vendiam cavernas, né? Tipo, as perspectivas eram a arte rupestre dentro da caverna. Não vou dar nomes para as pessoas. Não, tem dinossauros aqui na empresa, né? Dinossauros muito bons, Muito vendedores. Muito Exatamente. bom. Passagem. No Se éter. der a caverna com a arte rupestre para vender, a pessoa vai vender e vai vender mobiliada ainda. Com a pedrinha, com o forninho de pedra levantada. Pega as ferramentas lá, se precisar. Dos Flintstones. Isso é muito bom. 90 pila. E aí, Astrid, e complementando o que ele falou, assim, o que tipo, essa sua comissão mais alta... Conselho o que eu mudaria se há algo... Você perguntou, acho que arrependimento, isso, né? Alguma coisa que você não tenha dado certo, que você acha que mudaria para... Tipo, vou corrigir, não faria desse jeito diferente. Não, eu acho que no início, eu acho que quando eu comecei na corretagem, eu demorei muito para entender o caminho da venda. Porque eu escutava, sabe? Eu ficava escutando um, escutando o outro, ao invés de falar assim, não, peraí, deixa eu ver. Vou traçar o meu. Eu ficava assim, como que é feito o trabalho? Porque eu vinha do varejo, né? Eu vendia roupa, vendia sapato. E aí eu cheguei e falei, gente, é um imóvel. Tipo, meu Deus, R$1 milhão. R$1 milhão naquela época. Uma cifra astronômica. Né? Você Ainda fala é, assim, né? não, Ainda agora é. um estúdio, né? Você vai comprar um estúdio lá no Dom, quase R$2 milhões. Mas assim,
eu falava assim, como que eu vou fazer para vender? Então, eu acho que eu perdi muito tempo escutando, né? Escutando o que vinha ali no entorno, perguntando, sendo que eu poderia eu mesmo traçar o meu caminho. Falar, peraí, se eu vou vender, eu preciso entender o que o cliente precisa. Se jogar, né? O que ele quer, né? O que ele está procurando? Do que ficar ali sonhando, né? Sonhando, esperando cair no meu colo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu teria... postura, né? Cair no colo é uma coisa que também se escuta bastante. Tem pessoas, né? que esperam, pessoas né? que saem de casa e quer esperar. Vou sentar lá no plantão, vou esperar chegar a minha vez. Vou sentar aqui no online, vou esperar cair um lead. Porque vou cair o lead e ainda vou falar assim, me dá o... Que hora que eu posso falar aí com o senhor? Eu nem vou fazer isso, nem vou ligar, vou mandar uma mensagem para ele, mandar 30 portfólios por WhatsApp, seja o que Deus quiser. Eu acredito que não seja esse o caminho, né? Com certeza não. Assim, encerrando, Astrid, não é uma... E acho que tudo isso que você falou, por mais que você seja uma supervisora online, não são ensinamentos apenas para a equipe online. Não. Né? Não. É ensinamento Todos, né? para o profissional de vendas. Né? Sim. No nosso caso aqui, o profissional da corretagem de imóveis. E te digo mais, não necessariamente para o corretor. Né? Um profissional, você é um profissional de vendas, embora não vendamos, somos profissionais do ramo também. Sim. Assim como os gerentes, assim como os supervisores, os coordenadores. Eu acho que é um ensinamento que vale para todo mundo, né? Tá? Gestão, motivação, ensinamento, conhecimento, tudo que a gente discutiu aqui, eu acho que é muito válido para muito rico. todas as áreas. Nós tivemos com o seu parceiro na mesma função e foi totalmente diferente e ao mesmo tempo complementar. Sim. Foi muito eu bom. Eu assisti o dele, foi ótimo. Foi muito bom. O teu também foi muito bom. Está sendo muito bom. Né? E vamos agradecer, né, Rica? Não sei porquê, mas... Vamos agradecer, foi maravilhoso. A Cid é uma fofa, ela sabe que eu gosto dela demais. Sei que a qualquer momento que a gente pedisse para a Astrid vir aqui, ela viria, porque uma pessoa, pelo menos particularmente comigo, você está sempre aberta. A gente tem os nossos embates, mas sempre nos entendemos muito bem, então... De coração, amiguinha. Obrigado. Eu não concordo com você que amizades não existem nesse mercado, mas existem sim, tá? Não é que não existem. Obrigado, viu, Astrid? De verdade mesmo, viu? Eu que agradeço. De coração. Eu achei muito especial. Bacana esse podcast. Mas batendo na mão, ó. Eu achei muito bacana essa ideia genial de criar um podcast aqui na empresa. Eu acho que nós temos excelentes profissionais aí que podem contribuir para os novos, né, que querem aprender. E assim, eu que tenho que agradecer. A gente está de corpo e alma para atender vocês. Adorei. Ricardo, agora eu presente. A gente está aqui para servir vocês, para a gente chegar nas metas. E todo mundo está super bem. Porque as metas são grandes, né? Então, são bastante lançamentos ainda. Temos projetos muito, muito grandes para lançar até o fim do ano. E aí, tanto online quanto o salão, tem muito trampo pela frente. E assim, vão acompanhando tudo que a gente vai falando aqui, porque todo esse pessoal gabaritado que senta nessa mesa aqui, junto com essas duas figurinhas aqui para conversar com vocês, vocês vão ver que vão trazer muita informação para mudar, ó, o clique que falta aí na cabecinha de todo mundo para vocês venderem cada vez mais. É isso. Certo, gente, até o próximo JDcast. 25 é muito especial e só tá começando. Falou, valeu. gente. Obrigada. Beijão no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.